Essa é a parte 1 do exemplo 14 do treinamento básico do SimEngineer, onde iremos ver a modelagem de elementos 2D, como gerar grids de linha 2D e como trabalhar com refinamento local de malha. Este é o exemplo 14, uma placa apoiada sobre molas que representaram o solo. Análise. Exemplo 14. Treino básico. Placa em solo. Vamos escolher concreto. C25. Aço CA50. O tipo da estrutura será geral. Primeiramente, iremos lançar um grid de linha e andares. Então, grid 2D, grid retangular. Colocar as dimensões que estão na apostila. 3, 5. 3, 5, 2. Depois 3, 4 vezes. Vamos dar OK. Mais um OK. Lançamos no 000. Pode dar um ESC e outro ESC. Indo para modelagem, estrutura, elemento 2D, placa, duplo clique. Então, na configuração da placa, a primeira coisa que é importante é você dar a função para esse elemento 2D. No caso aqui, uma função de placa, tá? Isso é importante para a parte de dimensionamento da estrutura. Você tem que dar essa função para os elementos. Então, você tem a opção de uma placa, por exemplo, uma laje, uma função de parede ou então uma casca. Material C25, espessura 20 centímetros ou 200 milímetros. Vamos dar OK. E vamos fazer a modelagem. Então, para a gente ancorar nesses pontos do grid de linha, vamos aqui na configuração de ancoragem, tiro o grid de pontos, ativo o grid de linha, vou dar OK, e agora eu posso atrair o cursor a esses pontos aqui, então clico daqui até aqui, e agora eu preciso fazer um trecho que é curvo. Então venho aqui embaixo, eu tenho a opção de arco circular, arco parabólico, além disso eu tenho a opção de Bezier, SP-linha, ou então clicar em uma linha de desenho e transformar ela em uma borda de um elemento 2D. A última opção aqui é no caso de você clicar em um ponto de forma errada. Por exemplo, eu cliquei aqui e esqueci que seria uma curva. Basta clicar aqui, depois clica aqui, você volta para o ponto anterior. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar o arco circular. Ele já pede o ponto intermediário, porque o ponto inicial já foi definido. Então, ponto intermediário, ponto final. Automaticamente o CIA volta para a parte reta, né? Trechos retos, né? E agora eu posso clicar no restante do formato da placa. Formei a placa ESC e ESC. Agora eu preciso lançar uma abertura, então vem componentes de elemento 2D, abertura, dou OK, e vou utilizar o formato retangular. Posso clicar daqui até aqui, formando a diagonal do retângulo, ESC e ESC, já formo a abertura. Posso ver a abertura melhor renderizando a estrutura, então renderizar bordas e renderizar em superfície, ou posso tirar as bordas e ver só o plano médio do elemento 2D. Depois eu vou lançar uma sub-região. Duplo clique. A sub-região é uma parte do seu elemento 2D que possui ou um material diferente ou uma espessura diferente. No caso aqui, utilizaremos uma espessura de 50 centímetros. Dou OK. Eu preciso lançar um círculo, essa sub-região é um círculo, então clico aqui em novo círculo, por raio, clico na origem, aponto para X ou Y, tanto faz, mas deixe que apareça o tracejado, 1 metro, Enter e ESC, ESC, renderizando. Você vai ver que eu tenho um ressalto nessa região, em cima e embaixo, ele está alinhado pelo centro da placa, essa sub-região.
Então vou ter ressalto embaixo e em cima, pois ela tem uma espessura diferente do restante da placa. O próximo passo é lançar o apoio, dados de modelo, apoio, e agora eu tenho a opção de superfície, fundação elástica, duplo clique. E aqui eu tenho as configurações de mola, eu tenho 3 molas de deslocamento, 2 molas de rotação. O CIA segue a teoria de Winkler e Pasternak. E aqui embaixo você também tem algumas opções referentes a solo, mas você não precisa se preocupar com isso daqui para fazer o lançamento de molas em um elemento 2D. Isso aqui é para uma função específica do CIA, onde ele faz um cálculo de estabilidade de sapatas, tá? Então não precisa preencher essa parte aqui se não for trabalhar com a sapata. Dá OK, outro OK, clica na borda e você já lançou as molas. O próximo passo é trabalhar com a parte da malha. Então eu posso sair já dessa tela de modelagem se eu quiser. Eu vou vir em configuração, malha. A malha que eu vou utilizar é a malha de 0,2, segue aquele padrão do CIA de 1 vez a 2 vezes a espessura da placa. Dá OK. Nós vamos visualizar essa malha. Isso não é obrigatório você visualizar, mas é de bom senso fazer isso para você ver como é que ela está disposta. Toda vez que o CIA faz o cálculo, ele gera a malha. Dá OK. Vamos exibir essa malha. Desenhar malha. OK. Então essa é a malha que o CIA gerou para essa estrutura. E no caso aqui, nós vamos fazer alguns refinamentos locais de malha. Eu quero que o CIA faça algumas modificações de malhas em certos pontos da estrutura. Então iremos para cálculo malha, refinamento local de malha. E aqui eu tenho 3 opções de refinamento. Um refinamento que é o refinamento de borda. Então clico aqui. Vou botar 0,1, por exemplo, metade da malha que eu estou utilizando. Vou dar OK. E vou lançar ao redor da abertura. Dou um ESC. Você vê que agora eu posso pedir, na verdade, a malha novamente. Você vê que você vai ter uma malha mais discretizada ao redor da abertura. Mas essa renderização cobre parte da malha. Então clicamos com o botão direito, ajustar parâmetros, MISC, e podemos mudar a renderização para simples. E assim podemos ver agora através daquela renderização a malha também. Um outro tipo de refinamento local de malha é refinamento em nó. Então clico aqui. Se define qual o raio desse refinamento. Na verdade, isso vai ser formado uma esfera, e todos que estiverem dentro dessa esfera terão uma discretização diferente. Depois você pode alterar a razão de discretização, que daqui a pouco vocês conseguem entender melhor. Então vai ser 1 metro a esfera. Clico aqui nesse nó. ESC. Já posso pedir para gerar. Vou dar OK. Vocês vão perceber que essa é a malha que nós obtemos. Então ela sai de uma malha melhor, e com aquela razão de 0,2 ela vai sendo reduzida até chegar aqui no centro com um valor bem pequeno. Você também tem o refinamento de malha superficial. Isso aqui é para que um elemento 2D da sua estrutura tenha uma malha diferente do que você configurou como refinamento global. Então aqui, como a gente só tem uma placa apenas no modelo, eu posso dizer, por exemplo, clicando aqui e colocando, por exemplo, 0,3 e aplicar nessa placa, eu faço com que ela agora siga esse refinamento aqui em vez do refinamento global.
Isso vai ser utilizado geralmente quando você tem várias placas, e você escolhe uma delas para não seguir esse refinamento global. Mas aqui, como a gente só tem uma, vamos fazer isso. Então agora essa placa segue o 03, tá? Eu vou apagar esse refinamento. Vamos utilizar o global, que é 02. Está aqui o 02. Okay, então, com essas três funções aqui, você consegue manipular a malha gerada pelo CIA. Outra maneira de fazer isso é pelo refinamento automático local de malha. Como é que funciona? Você vai precisar ter alguns carregamentos na estrutura. A gente vai ver esses carregamentos no próximo vídeo. Mas aqui eu já vou utilizá-los. Então, você vem aqui em configuração, malha, e você vai clicar em usar refinamento automático de malha. Você vai escolher os carregamentos que são interessantes. Aqui LC1 é o peso próprio. Vamos colocar mais outro carregamento que dê uma singularidade alta, o LC3, por exemplo, que tem essa parede interna. Então vamos de novo em configuração malha, refinamento local, refinamento automático de malha. Vamos clicar aqui. Então LC1, LC3. Vou dar OK e OK, está ativo. Como é que funciona? Eu tenho que calcular a estrutura. E você tem aqui um valor em porcentagem. Quanto maior esse valor, mais pobre está a sua malha. Se você chegar a valores abaixo de 10%, já são valores bons. Então aqui está com 16, vamos dar um OK. Vamos pedir para gerar a malha. Vou dar OK, vocês veem agora que tem um refinamento muito maior nessa região aqui, onde tem essa parede interna. Esse refinamento vem da LC3. Você também tem um refinamento maior nessa região aqui, aonde você tem aí a atuação do peso próprio, né? Você tem uma singularidade na atuação do peso próprio, pois a gente tem uma mudança repentina de espessura. Mas vamos calcular de novo, vamos ver como fica a porcentagem. Agora baixou para 7,03, quer dizer que eu já estou com uma malha muito boa e eu poderia continuar com o cálculo com essa malha que foi definida agora.